do mundo estão aqui. Michelob Ultra chegou a cerveja com 80% menos carboidratos. Bradesco, um pai presente transforma o futuro. Enivia Menzi, proteção em fragrâncias que te acompanham. Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento superpagmenos.com.br, mais que um mercado online. E Unimed Campinas, tradição e confiança também no digital. Conheça! Olá, boa tarde, 12h15. Agora a gente começa com informações de um grave acidente na rodovia Campinas-Montemor, em Capivari. 2 pessoas morreram. Repórter Pedro Torres com informações ao vivo. Boa tarde, Pedro. Olá, Marcela, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente também. Esse acidente lamentável tirou a vida de 2 pessoas aqui na Francisco Aguirre Proença, altura de Capivari. E esse acidente teria sido causado pela imprudência de um dos motoristas envolvidos nesse acidente, segundo as informações da Polícia Rodoviária Militar e também da concessionária que administra. Rodoviária Militar e também da concessionária que administra aqui. O que a gente pode observar é que um desses veículos que se envolveu, olha só, no acidente, esse ônibus carregado com 28 pessoas, que transportava aí 28 pessoas, ele foi um dos veículos envolvidos nesse acidente. Ele foi surpreendido aqui na SP-101, ele vinha no sentido Campinas, ninguém ficou ferido nesse ônibus. Ele foi surpreendido por uma carretinha, um veículo utilitário que fazia ali o contorno, a alça de acesso, que a gente pode observar também. Esse utilitário não respeitou o sinal de par e acabou colidindo de frente aí com a lateral, a frente também desse ônibus. E nesse utilitário, sim, houve 3 vítimas. 2 vítimas fatais, 2 pessoas morreram, são 2 homens aí na altura dos 30, na faixa dos 30 anos, e uma mulher ficou ferida gravemente. Esse outro veículo que se envolveu no acidente já foi retirado daqui. As imagens que a gente viu foram recuperadas. O trânsito por aqui, o tráfego normal, mas infelizmente 2 pessoas morreram, Marcela. Tragédia, Pedro. Obrigada pelas informações aí. Esse ônibus que transportava passageiros, como o Pedro trouxe aí pra gente com informações. Vamos ver agora o movimento no comércio. Nessa véspera do Dia dos Pais, a primeira data comemorativa sem restrição no horário de funcionamento das lojas. Júnia Vasconcelos, boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a gente está aqui em um dos shoppings de Campinas, Mostrar para você a movimentação por aqui. Está crescendo, viu? Aos poucos, esse aqui é um shopping muito grande, então as pessoas acabam ficando bem espalhadas, mas a gente já percebe muitas pessoas passando por aqui, as sacolas já começam a aparecer, As pessoas, consumidores em busca do presente do Dia dos Pais. Além dessa questão do horário de funcionamento que está liberado, não tem mais restrição, é bom lembrar que as lojas agora, neste ano, no Dia dos Pais de agora, também podem receber 80% da capacidade, Então, ou seja, pode ter mais pessoas dentro. E assim, ao contrário do ano passado, quando as restrições eram mais rígidas, a expectativa da Associação Comercial de Campinas é que haja um aumento nas vendas físicas de 23% na região metropolitana de Campinas aí para esse Dia dos Pais. As vendas online também devem aumentar. O faturamento ainda deve ficar longe dos 125 milhões de 2019, mas ficou na casa dos 60 milhões e já é um aumento em relação ao ano passado. E muita gente está em busca do presente do Dia dos Pais, esses atrasadinhos, já que a data é comemorada amanhã, mas a expectativa é, assim, bem melhor que no ano passado em relação às vendas. Marcela, volto com você no estúdio. E que as compras sejam feitas aí com todas as seguranças sanitárias, Obrigada, viu, Júnia, por todos os detalhes para você. Um outro assunto aqui, um comerciante foi preso hoje de madrugada depois de uma denúncia de aglomeração. Bárbara Camilotti, direto da nossa redação, com os detalhes. Boa tarde para você, Bárbara. Boa tarde, Marcela. O comerciante tem uma adega no Jardim Elisa e os vizinhos fizeram uma denúncia de perturbação de sossego para a Guarda Municipal durante a madrugada. Quando as equipes chegaram no local por volta das 5 horas da manhã, encontraram vários jovens e até uma adolescente, todos aglomerados e sem máscara.
Os GMs também apreenderam dentro da adega muita bebida falsificada, a maioria uísque, além de porções de várias drogas embaladas. Havia LSD, maconha e 5 litros de lança-perfume. O comerciante foi preso em flagrante, levado para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas e, segundo a Guarda Municipal, a adolescente foi liberada e entregue aos responsáveis. Marcela. Apreensões que têm sido frequentes aqui na nossa região também. Bárbara, obrigada, viu, por todos os detalhes. Uma pausa rápida no EPTV1, já já a gente fala do plantão de vacina. Boa tarde, Marcela. Olha, aqui em Sumaré a vacinação é para pessoas acima de 22 anos de idade e não é necessário um cadastramento prévio. Outras cidades da região também estão fazendo vacinação hoje, plantão. É o caso também da cidade de Indaiatuba e Limeira. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. O EPTV1 volta já já. Eita, que tem iFood Mercado hoje, minha gente. Tem vários itens que garantem entrega grátis do pedido. Tem cápsula Nespresso, Comfort diluir e muito mais. Agora, corre no app e aproveita, Brasil! Amanhã, O máximo! o malvado que todo mundo ama tá na temperatura máxima. Logo depois, É o segundo dia de batalhas. Meu Deus do céu! The Voice Kids. Comece a sonhar. E 4 da tarde, tem clássico no Brasileirão. O Peixe recebe o Timão dentro de casa. Santos e Corinthians. Futebol na Globo. Aqui é emoção. É aniversário do Big. E é claro que tem Big ofertas para todo mundo. Aproveite! Alcatra com maminha bovina, 25,40 kg nos nossos cartões. Leites UHT a partir de 2,65 nos nossos cartões. Vinhos e cerveja... Eu vou filmar a prova de roupa dela, viu? É o tal do making off. Tem certeza que não tá faltando nada aí, não? Diga o que você acha desse vestido. Amor, deixa isso quieto. Vai ensinar a bota pras crianças, vai. Pai passa por cada uma. Mas escolher o presente dele na van é muito mais simples. Neste fim de semana, Polo, várias cores de R$ 79,90 por apenas R$ 39,99 cada. Taça de cerveja Cristal Boêmia de R$ 19,90 por só R$ 12,99 cada. Compre no site e retire na loja em até 2 horas. Na próxima semana, inaugura a loja Band número 163 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pode pesquisar. Preço baixo de verdade é no Supermercados Caetano. Leite Chefa 3,28. Contra filé Montana 29,80. Amistel 350 ml 1,97. Beba com moderação. Supermercados Caetano. Conte com a gente. O Bela Aliança chegou à sua última fase. Agora é sua última oportunidade de viver no maior bairro planejado de Campinas. Com 3 estações do BRT em frente e ao lado de mall, escola, hospital, hipermercado e shopping. Aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Aliança Bairro Parque. O Good Bom mudou. Um novo momento que começa com nossa nova marca. Muito mais simples e que vai além. Esta é a simplicidade que queremos levar para o seu momento supermercado. E assim, com produtos e serviços incríveis e aquele sorriso no rosto que você já conhece, tornar sua rotina um pouquinho mais leve. Afinal, com tanta coisa complicada por aí, fazer compras não precisa ser mais uma. Good Bom, super simples. Amazon.com.br. Tudo pra você de A a Z. Vamos celebrar a esperança. Savenhago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano. Leite Lisa, 3,15 no nosso cartão. Contra filé Friboi, 32,90. Óleo Lisa, no Sabe Ganhe, só 6,45. Arroz 4R, 14,90. Grama ou Skol, 2,19 no pack com 18 latas. Beba com moderação.
operação. Aniversário Savenhago, 45 anos. Eu ensinei a Cleo a deixar sua marca. Verdade, mas eu ensinei ele que o amor deixa suas marcas na gente. Eu que ensinei meu filho a andar de bicicleta sem rodinha. Foi mesmo, mas agora eu que ensino ele a pilotar. Mostra como faz. Hoje tem super ofertas de iFood Mercado. Vigora! É show! Combos de limpeza com 40% de desconto. Cápsulas de café baixo e Top Chef no Leve 2 e Pague 1. Exclusivo do Big Bom Preço. Tá esperando o que pra aproveitar? Tirava dinheiro de idosos. Os bandidos se passavam por funcionários de bancos. O criminoso, esse homem de 34 anos, era responsável por ir até a casa das vítimas buscar os cartões bancários. Os golpes eram praticados em Campinas, Piracicaba e Americana. A GM de Campinas chegou até o homem pela placa do carro que ele usava para recolher os cartões. Esse indivíduo efetuou um golpe na sexta-feira passada, a qual a vítima fez um boletim de ocorrência e tinha os dados do veículo. Aproveite os presentes a partir de R$ 29,90. Dos bancos. Quando as vítimas acreditavam, acabavam caindo num golpe. Ainda segundo a Guarda Municipal, os criminosos chegaram a retirar R$78 mil da conta bancária de uma idosa. Ele pegava os cartões da vítima e efetuava saque, compras com cartões. As vítimas eram ludibriadas na sua exclusividade idosos. Com o preso foram apreendidos vários cartões bancários, maquininhas eletrônicas e um documento falso de identificação. Ontem à noite, 2 vítimas foram ouvidas na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O suspeito tinha passagem na polícia por associação ao tráfico. Agora vai responder por estelionato. As investigações para que os policiais cheguem ao resto da quadrilha vão continuar. De pronto, a gente consegue falar que no mínimo aí são 6 pessoas. E se você foi vítima de um golpe como esse, pode entrar em contato com a polícia ou com a GM de Campinas para fazer a denúncia. Aliás, é muito importante fazer o BO, né, para que tenha investigação aí. E hoje tem plantão de vacinação, como a gente adiantou, contra a Covid-19 em algumas cidades aqui da nossa região. Uma delas é Sumaré, onde está o Paulo Gonçalves. Como é que está funcionando a imunização por aí? Paulo, boa tarde. Boa tarde, Marcela. Pois é, a imunização aqui é para pessoas acima dos 22 anos de idade, né? E não é preciso um cadastramento prévio. A pessoa chega, ela traz um documento com foto, também o número do CPF e o comprovante de residência. Faz um cadastro rapidamente e já pode ser imunizada. São 3 pontos de vacinação, como eu disse, um deles aqui no Centro Esportivo Vereador José Pereira. Tem também um outro ponto na Igreja Batista Bom Retiro e também na Escola Municipal Alfredo Castro Donaire, que fica no Parque General Osório. A procura, por enquanto, está tranquila aqui em Sumaré, não tem filas muito grandes. Segundo a coordenadora, conversei com ela agora há pouco, está 20% do esperado, né? Então, quem tiver interesse tem que aproveitar essa oportunidade, porque a vacinação aqui em Sumaré vai até às 4 horas da tarde. Outras cidades da região, então, também estão fazendo plantão, também vacinando. É o caso de Limeira. Tem um plantão. A vacinação acontece na Unidade Básica de Saúde do SECAP e também no Nova Europa. E tem o drive-thru lá no Limeirão, Estádio Major Levi Sobrinho e também no Parque Cidade. Só que essa vacinação é até 1 hora da tarde. Então quem tem interesse tem que apertar o passo, correr, porque daqui a pouquinho já fecha. Em Limeira, 7 mil pessoas atingiram o prazo. Vem falar que eu tô doente da minha mente. E quem é esse senhor para que ele deu? 8h30 da noite na TV Brasil. O quê? /coronavírus, porque lá tem os grupos prioritários. Indaiatuba também está aplicando a 2ª dose da vacinação para quem recebeu a AstraZeneca entre 24 e 30 de maio. Essa imunização acontece no Centro Esportivo do Trabalhador. Começou às 9 da manhã, vai até às 6 horas da tarde. O Centro Esportivo do Trabalhador fica no bairro Cidade Nova 2, na Avenida Conceição 1885. Lá tem que apresentar um QR Code, né, que é obtido no site da Prefeitura, um documento com foto e também o comprovante de endereço. Lá, inclusive, aceita o comprovante de aluguel. Importante, então, essa vacinação, porque é a 2ª dose que garante a resposta imunológica completa, né, Marcela? Muito bom ver cada vez mais pessoas se protegendo
protegendo aí contra a Covid-19. Paulo Gonçalves, obrigada, viu, por todas as informações. Boa tarde para você. Ele vai ser o gerente de... Oi, gente, boa tarde. Sabadão começou com algumas nuvens e até um vento mais forte em algumas cidades da região, mas não é mudança no tempo, tá? E essas áreas de instabilidade que estão passando por aqui acabam deixando o céu mais fechado durante alguns períodos do dia hoje e pode ventar também. Mas em grande parte da região o sol vai aparecendo com mais força e a temperatura já sobe em Capivari, Ipeúna, Olambra, Monte Alegre do Sul. As máximas ficam entre 26 e 27 nadinha de água. E por causa dessa secura, a umidade do ar vai cair mais. Hoje, várias cidades podem entrar em estado de atenção com um índice abaixo dos 30%. Eu lembro você que o considerado ideal para a nossa saúde é 60%, então vale aquela nossa dica para reforçar aí a hidratação, para o corpo sentir menos o tempo seco. Chuva para aliviar esse cenário não aparece nos próximos 15 dias. Em Campinas, pelo menos até o dia 21 de agosto, o sol vai predominar. Vamos encerrar então com a previsão de amanhã, Dia dos Pais. A temperatura vai subir um pouco mais à tarde. Tem aqui Campinas, Piracicaba, Serra Negra e Espírito Santo do Pinhal, com máximas entre 24, 26 e 27. Domingo aos Pais. A partir de hoje, 30 unidades do Bom Prato vão deixar de funcionar aos finais de semana aqui no estado. Uma das unidades é a de Limeira. Bárbara de volta aqui com os detalhes pra gente. Diga lá, Bárbara. Exatamente, Marcela. Boa tarde a todos de novo. O anúncio foi feito ontem pelo governo do estado e atualmente são 59 unidades do Bom Prato espalhadas pelas cidades paulistas. Dessas, 30 estão deixando de funcionar agora. A maioria fica na Grande São Paulo e aqui na região só a de Limeira mesmo vai deixar de abrir nos fins de semana. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social alegou que a medida foi tomada porque estaria sobrando comida nas unidades. A gente sabe que durante... Tá bom. Então, Marcela. Obrigada, Bárbara, por todos os detalhes. Boa tarde para você. O Guarani voltou a vencer na Série B do Brasileiro. A vitória diante do Brasil de Pelotas teve uma ajudinha do adversário mesmo assim. Os 3 pontos foram muito comemorados pelo Bugre. Além de encostar no G4, o resultado foi importante para resgatar a confiança da equipe. Quem imaginava Rafael Martins ganhando a posição no gol, viu Gabriel Mesquita ser bancado pelo técnico. Não é porque a gente perdeu 2 jogos por 4 gols que a culpa é do goleiro, né? Então a gente tem que avaliar o processo como um todo, né? No sistema defensivo, sistema ofensivo também, que em determinados momentos pode contribuir mais, principalmente com as falhas de marcação que a gente teve nos últimos jogos. Para proteger o goleiro, o Guarani ajustou a marcação e também encontrou um time bem fechadinho pela frente. Como fazer em situações assim? Chutar. Índio! Só que o Chavante achou uma brecha em cobrança de falta. Direto pro gol. Mesquita defendeu. Joga lá dentro, socou a bola, tirou Gabriel Mesquita, o goleiro. E ainda teve esse contra-ataque aqui, ó, bem rápido. Neto conseguiu espaço para chutar. Clareou e ele bateu pro gol, né? O Alviverde de Campinas voltou a mandar de longe. Arrumou pé direito, acreditou e bateu. E no escanteio achou o caminho do gol. Matheus defendeu aí, ó, depois que o Andrigo mandou na área. Tranquilo. Só que o assistente 2, o Weber Felipe Saraiva, chamou o árbitro José Mendonça e entregou essa falta. Vamos ficar de olho aqui. Aí caiu ali o zagueiro Thales. Excelente trabalho do Weber Felipe Silva. Estamos vendo, ó, não é disputa da bola, isso é uma agressão fora da bola, tem um chute sim, a bola está em jogo, portanto o pênalti é muito bem marcado. O próprio jogador do Brasil de Pelotas admitiu o chute no adversário. Ele largou um braço ali na sequência, foi lance de jogo ali, sem intenção alguma, eu fui, dei um chute, mas não foi intenção de pênalti nem nada. Bruno Sávio foi para a cobrança e bateu forte para fazer. 1-0. Do Bugre em Campinas.
Dias. No segundo tempo, Alan Vitor chutou perto. Andrigo chegou a acertar o gol. Em 2 tempos faz a defesa. Enquanto que o Brasil teve a bola do empate. Oliveira fez a jogada pela direita e achou Renatinho livre. De primeira, ele bateu por cima. O goleiro não ia poder fazer absolutamente nada se ela vai em direção ao gol. Tudo bem, o Guarani não foi tão ameaçado assim. Só que para garantir a tranquilidade, olha aí a tabela do Bruno Sávio, ó. E a assistência que ele deu pro Bidu cabecear. E ele não é grande não, só que nem precisou de altura para confirmar a vitória bugrina por 2-0. Bidu marca para o Bugre. Na comemoração, ele economizou o dinheiro do presente que gastaria amanhã. Pai, parabéns, feliz dia dos pais, pai. O Bidu comemorou muito essa vitória. Não foi o nosso melhor jogo tecnicamente, mas em termos de disposição, de disputa, de ser uma equipe aguerrida, isso não faltou em nenhum momento. Eu acho que esse fator fez com que a equipe pudesse construir o jogo que construiu. Com essa vitória, o Guarani está recuperado da sequência negativa de 3 jogos sem vencer. Conseguiu sair de campo sem levar nenhum gol. Dias. Poucas pessoas sabem, mas eu fiz 3 cirurgias no mesmo joelho. Fico até um pouco emocionado porque é um período difícil, sabe? E eu agradeço muito aos meus familiares, minha mãe, meu pai, minha namorada também. E o Brasil de Pelotas, que sofreu a 8ª derrota no campeonato, demonstrou como a zona do rebaixamento incomoda e mexe com o psicológico dos jogadores. Com o resultado, o Guarani sobe para o 5º lugar na tabela com 26 pontos, mas pode ser ultrapassado na sequência da rodada. Terça-feira, o Bugre visita o Avaí na ressacada. Pela Série A, já teve bola rolando. Em Recife, na Ilha do Retiro, o Bragantino abriu a 15ª rodada, ficou no empate em 0-0 com o Sport. O time de Bragança Paulista chegou aos 28 pontos. Nesse momento, é o terceiro. Futsal teve uma estreia para deixar o torcedor confiante nessa Liga Paulista. O time campineiro goleou o Guaratinguetá por 5-1 no ginásio Roger Ferreira e marcou os 3 primeiros pontos na competição. Pulo Futsal buscou a vitória desde o começo do jogo e logo abriu o placar. Gafanha fez bela jogada individual e chutou cruzado. Natan acompanhou a jogada e completou para as redes, 1-0. Na etapa final, o lance começou numa cobrança de escanteio. Luiz bateu de longe e fez um belo gol, 2-0. O time visitante descontou com esse gol do pivô Pelé, 2-1. Mas os campineiros não se assustaram e logo veio o terceiro. Caio Carioca tocou para Tyson, que dominou e chutou sem chances para o goleiro. No quarto, Natan roubou a bola e aproveitou um erro. No quarto, Natan roubou a bola e aproveitou um erro na marcação do adversário para de longe aumentar a vantagem, 4-1. Para fechar a goleada, uma bela jogada coletiva dos donos da casa e a conclusão de Tyson com tranquilidade. Final de jogo no ginásio Roger Ferreira, Pulo Futsal 5, Guaratinguetá 1. Na segunda rodada, o Pulo vai enfrentar a Botucatuense na próxima quarta-feira em Botucatu. A Olimpíada de Tóquio está chegando ao fim e o Regis Melo acompanhou o desempenho dos atletas da região em mais uma madrugada de competição. Marcela, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Um dia dourado pro Brasil lá em Tóquio, virada de noite, manhã de sábado pra gente aqui no país, né? A começar pelo Isaquias Queiroz, que fez uma prova muito bacana na canoagem, chegou a abrir uma vantagem enorme. A gente tá acompanhando aí o Isaquias para conquistar essa medalha de ouro pro Brasil, 4ª medalha do Isaquias. Guerreiro brasileiro tá de parabéns. Além dele, a gente teve o nocautaço do Herbert Conceição já durante a madrugada, um cruzado aí de esquerda para derrubar o adversário e colocar o Herbert no lugar mais alto do pódio, coisa bonita de ver, né? Mas infelizmente
infelizmente a gente não conseguiu a medalha com o vôlei masculino, que a gente tinha ali da nossa região, o Lucão, o Bruninho, o Douglas Silva. O Brasil acabou sendo derrotado pela Argentina 3-2 também durante a madrugada, não conseguiu esse pódio, assim como não conseguiu avançar as finais da ginástica rítmica, onde a gente tinha Nicole Pírcio de Piracicaba. O quinteto brasileiro acabou ficando na 12ª posição na classificação geral, apenas 8 avançavam, então não conseguiu avançar na competição, né? Já na manhã deste sábado a gente acabou de ver, viu agora há pouco aqui, o Brasil conquistar o ouro no futebol masculino, 2-1 sobre a Espanha na prorrogação, gol do Malcom, né, já na prorrogação. Na região, o Gabriel Menino, que é de Morungaba, ele entrou no segundo tempo e traz essa medalha para casa. Parabéns aí pro Gabriel e para toda a seleção brasileira. É isso, é com você, Marcelo, obrigado e um abraço. Obrigada, Regis. E amanhã é o último dia, então, das Olimpíadas e também é Dia dos Pais, por isso a gente preparou uma reportagem especial para homenagear 2 atletas olímpicos da nossa região que também são pais. Ser atleta não é só lidar com a vitória ou com a derrota. Tem que lidar com a expectativa, com a pressão, as frustrações. E são nesses momentos que a presença do seu Hélio fez a diferença para o filho seguir em frente. A gente deu todo apoio para ele. A gente levava ele nos treinos, ia buscar, ia para Campinas, voltava. Foi fácil? Não foi fácil. Foi difícil. Mas, graças a Deus, a gente teve o poder, teve condições e fez o que pôde, o que deu. Aí saiu o André. André era um daqueles zagueiros raros, canhoto, habilidoso e com um chute forte. Foi revelado pela Ponte Preta, passou por clubes na Europa, um deles o tradicional Milan na Itália. Uma das grandes conquistas da carreira foi a medalha de prata com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Seul, em 1988. Meu pai me deu todo o suporte, né, que eu precisava para poder ser um bom atleta, um bom jogador, né, e conseguir realizar o meu sonho. Essa medalha é dele. E o que seria da gente sem os nossos... Não teria graça, mas a gente sabe que nada é fácil, que não adianta só sonhar. E além de muita dedicação da nossa parte, o apoio de quem a gente ama também é fundamental. E os nossos pais são as partes mais presentes nisso tudo, ajudam a gente a seguir uma direção e a não desistir. E quem vive ou viveu no mundo do esporte sabe bem como isso é importante. Caminhando com os filhos, aposentado há um certo tempo como atleta, um outro André, só que esse do vôlei, André Heller, defendeu a seleção brasileira por 12 anos nas quadras. Entre tantas conquistas, ele foi campeão olímpico em 2004 em Atenas e medalha de prata em Pequim em 2008. Hoje, a dedicação é com a Helena e com o Vinícius. O papel do pai, na verdade dos pais, tem tudo a ver com educação, né? E educação na nossa família, ela se relaciona muito com o compartilhar, né? Então, como eu construí minha trajetória muito através do esporte, eu tenho a possibilidade de compartilhar com meus filhos ensinamentos, lições que eu aprendi no esporte, como se isso fosse um legado que eu irei deixar para eles, né? Valoriza tudo que o esporte proporcionou a ele, só que não troca por nada as 2 maiores conquistas que ganhou de presente da vida. Sem dúvida nenhuma, as minhas 2 maiores e melhores medalhas estão aqui ao meu lado, né? As 2 de ouro. 2 de ouro, de diamante, na verdade, né? No final das contas, esse processo de educação de pai para filhos é um processo também que primeiro você acaba olhando para dentro para tentar tirar o melhor de você e aí esse melhor passar para os filhos. E nós vamos conferir agora os vídeos da nossa campanha Pai de Ouro, em homenagem ao Dia do